Olá pessoal, professor Leandro Costa Longa e essa é a disciplina de interação homem-computador. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre interações emocionais, como é que a gente se relaciona com determinados objetos e como é que a gente pode usar essa emoção para melhorar os projetos de interação. Vamos nessa? Vocês se lembram de qual eram as metas do projeto que visavam uma melhor experiência do usuário? Nós sempre queremos que nossos projetos gerem respostas positivas nos usuários. E normalmente isso vem em forma de respostas emocionais. Por exemplo, nós queremos motivá-los a aprender, a serem criativos ou sociais e que se divirtam. Também a questão da confiança. Você deixa qualquer site armazenar suas informações de pagamento? Não, né? Você precisa estar à vontade para aceitar algo assim. Então, por que o design de produtos interativos podem causar certos tipos de respostas emocionais nas pessoas? Bom, nós nos referimos a isso como interação emocional. A interação emocional está relacionada a como nós nos sentimos e reagimos ao interagir com as tecnologias. Ela cobre diferentes aspectos da experiência do usuário, desde como nós nos sentimos quando descobrimos um novo produto pela primeira vez, e até quando a gente se livra desse produto, e descarta ele. Também analisa por que as pessoas se tornam emocionalmente apegadas a certos produtos. A interação emocional consiste em considerar o que nos deixa felizes, tristes, irritados, ansiosos e assim por diante, e traduz esse conhecimento em diferentes aspectos da experiência do usuário, desde quando queremos algo até quando deixamos de querer ou precisamos trocar. Por exemplo, sabe aquele carro que você ficou todo feliz quando você comprou e na hora de trocar você viu que fez um péssimo negócio porque ele era péssimo de revenda? Então, você compraria outro dele? Provavelmente não, né? Existem também muitos motivos que podem fazer com que alguém fique feliz ou triste. Para entender como as emoções afetam o comportamento e vice-versa, basta observar como as pessoas se expressam e leem as expressões uma das outras. Expressões faciais, linguagem corporal, gesto, tom de voz e assim por diante. Tudo isso nos ajuda a entender o que se passa emocionalmente com a outra pessoa. Essas habilidades emocionais são centrais para a comunicação humana e, normalmente, nós somos muito bons nisso. Enquanto projetistas, nós podemos tentar criar projetos que provocam, evitam ou encorajam certos tipos de reações emocionais dos usuários. Mas também podemos tentar recriar essa habilidade humana, não só reconhecendo a emoção do usuário, como ensinando a máquina a se expressar da mesma forma. Essa área é dominada computação afetiva e faz largo uso da inteligência artificial e da vida artificial. Um exemplo são os robôs inteligentes, que se comportam como humanos e outras criaturas. Um dos primeiros foi o COG, escreve COG, em que um grupo de pesquisadores tentou construir um robô que tinha um comportamento emocional relativo a uma criança de 2 anos. Um descendente do COG foi o Kismet, que foi projetado para se envolver em interações sociais com humanos. Essa área, além de ser uma pesquisa teórica importante, também tem objetivos práticos. Por exemplo, uma aplicação é considerar como projetar tecnologias que podem ajudar as pessoas a se sentirem melhor, ou que seriam capazes de acalmar uma criança que chora, ou, enfim, contornar sentimentos de solidão, tristeza, frustração e outras emoções negativas que poderiam, inclusive, levar a suicídio. Deixa eu te perguntar uma coisa, você usa emoticons em suas conversas por aplicativos ou nas mensagens? Caso positivo, reflita sobre os motivos que te fazem usar ele. Obviamente é transmitir o seu próprio estado emocional ou provocar no outro uma resposta também emocional. Essa estratégia não é nova. Vocês são novos e não vão se lembrar da carinha feliz do Mac que aparecia na tela do computador da Apple sempre que ele era inicializado. Imaginava-se que o ícone sorridente transmitiria uma sensação de simpatia, convidando o usuário a se sentir à vontade e até sorrir de volta. Também tinha a função de tranquilizar os usuários, mostrando que o computador estava funcionando corretamente, ou seja, o status do sistema. Depois de quase 20 anos, o ícone feliz do Mac foi trocado por uma bola de praia colorida. Esses recursos para transmitir alguma expressividade
podem ser tanto informativo como divertido, mas também pode surtir um efeito contrário. Depois que deixam de ser novidades, os usuários podem se irritar facilmente com eles. Você lembra do clips falante do Word? O estilo de uma interface também pode influenciar seu impacto emocional através da combinação de formas, fontes, cores, espaçamentos e elementos gráficos que são usados. Uma interface que faz uso de imagens tende a propiciar experiências mais envolventes e agradáveis. Em outras palavras, a estética de uma interface pode ter um efeito positivo na percepção das pessoas sobre a usabilidade do sistema. Quando a aparência de uma interface é agradável, com belos gráficos, fontes bem projetadas, um uso elegante de imagens e cores e um bom senso de equilíbrio no geral, os usuários tendem a ser mais tolerantes. Além disso, interfaces de boa aparência costumam ser mais satisfatórias e agradáveis de usar. O negócio como quase tudo, é tentar achar um equilíbrio entre interfaces que sejam esteticamente atraentes, mas também sejam utilizáveis. Como dito anteriormente, em muitas situações, as interfaces de computador podem, mesmo sem querer, provocar respostas emocionais negativas. Isso normalmente acontece quando algo que deveria ser simples acaba se tornando excessivamente complicado e cansativo de usar. O pior é que, no intuito de resolver tais problemas, a gente pode até piorar a situação. Uma técnica popularizada na década de 1990 foi o uso de agentes amiguinhos na interface. A suposição era que os usuários menos experientes iam se sentir mais à vontade com o agente virtual interagindo com ele, normalmente na forma de um coelhinho ou um cachorrinho fofinho. Hoje é fácil criticar a ideia. Claro que os usuários acharam isso muito infantil. No caso do clip do Word, que eu mencionei antes, os usuários achavam que ele era muito mala, intrusivo mesmo, e distraía mais do que ajudava. Interfaces com uma comunicação condescendente pode fazer que os usuários se sintam estúpidos, e ninguém gosta disso, né? Existem muitas razões pelas quais as respostas emocionais podem ocorrer. Quando um aplicativo não funciona corretamente, ou ele falha, quando o sistema não faz o que o usuário quer que ele faça, quando as expectativas de um usuário não é atendida, quando um sistema não fornece informações suficientes que permita ao usuário fazer o que ele tem que fazer, ou quando mensagens de erro são vagas, sem sentido. Tem também a questão da aparência de uma interface muito poluída, extravagante, né, ou barulhenta. Ou, por fim, quando um sistema exige que os usuários realizem muitas etapas para realizar uma tarefa e, no final, descobre que fez algo errado e vai ter que voltar lá do começo, fazer tudo de novo. Claro que ninguém projeta uma interface para fazer raiva de propósito no usuário. Segue aí algumas dicas do que você tem que evitar. Coisinhas que você acha engraçadinho, para disfarçar um trabalho que foi mal feito ou incompleto. Sabe aquele ícone de homens trabalhando no site? Também tem a questão das mensagens de erro. E isso tem um longo histórico de problemas. Mensagens que são incompreensíveis, estão incompletas, ou que usam um tom ameaçador, né, com negrito, exclamação, cor forte, do tipo, olha, se você digitar sem errado de novo, eu vou bloquear o seu cartão. Tem também o lance de fazer o usuário esperar na frente da tela, que sempre vai causar irritação. Aquela barra de progresso que calcula o tempo errado, e links, né, que eventualmente você clica e não abre nada, fica lá girando. Outra coisa que irrita bastante são as atualizações não solicitadas. Você com aquela pressa danada de entregar um trabalho e pronto, o computador ele vai lá e decide para você que é hora de atualizar. E você, enfim, tem que aguardar. O pior é quando isso ainda traz um problema que antes não tinha, né? Os usuários também podem descobrir que vários de seus procedimentos, que eram bem conhecidos antes da atualização, mudaram completamente depois. Então, muito cuidado com as atualizações. Questões também de aparência e de estética costumam irritar os usuários. Tanto pelo excesso de texto e gráficos que dificulta a localização das informações, como as animações em flash, anúncio de pop-up, que fica cobrindo aquela parte do texto que você quer ler.
né? E aí exige que você clique para fechar ou para mover. Tem também a questão dos efeitos sonoros, né? Música, também os dispositivos de entrada, né? Que induzem ou registram ações erradas, como os teclados virtuais, que a gente tem que tentar 3 vezes pressionar uma tecla até conseguir uma. Outra pergunta para vocês agora. Você acha que é possível ser convencido a mudar de comportamento por meio do uso de uma determinada tecnologia? Bom, Fogg em 2003 rotulou esse fenômeno de tecnologia persuasiva. São sistemas de computação interativos que são deliberadamente projetados para mudar as atitudes e o comportamento das pessoas. Por exemplo, o computador de bordo do seu carro que te mostra que o consumo está muito alto, que se você tirar o pé um pouco, você vai economizar uma grana. Isso não é novidade nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádio, TV. Sabe a imagem da criança faminta, com olhos esbugalhados, que é tanto usado para atingir o coração dos leitores e fazer, enfim, ele se sentir culpado e assim mandar um dinheiro para a instituição de caridade? Pois bem, isso funciona nos jornais, na TV, mas também funciona na web. Claro, com a tecnologia podemos desenvolver outras formas mais inovadoras e menos apelativas. Por exemplo, a gente pode armazenar os dados do cartão de crédito de uma pessoa e fazer que ela compre no impulso com um único clique, ao invés de ter que digitar todos os dados e, com isso, ganhar tempo e acabar desistindo da compra. Essas tecnologias persuasivas também podem ser usadas para mudar o comportamento das pessoas em domínios não comerciais, como segurança, saúde preventiva, condicionamento físico, e relacionamentos pessoais e principalmente o consumo de energia, né? Aqui a ênfase está em mudar hábitos ou fazer algo que melhore o bem-estar de um indivíduo por meio do monitoramento de seu comportamento. Sabe aquela história de sair para caçar Pokémon e com isso você acabar fazendo exercício? Nessa mesma linha foi desenvolvido um sistema chamado WaterBot, em 2005. Ele foi desenvolvido visando o monitoramento e feedback do consumo de água. A gente sabe que as pessoas desperdiçam água. Muitas vezes deixa a torneira aberta enquanto está escovando o dente, ou enfim, se ensaboando. O dispositivo desenvolvido ele se baseia na teoria do reforço positivo, oferecendo algum tipo de recompensa quando o usuário fizer algo certo. Nesse caso, o reforço positivo era só um som agradável que era tocado quando a torneira era desligada. A água também ela foi iluminada com um padrão aleatório de cor, como uma recompensa por um comportamento consistente na economia de água. Também tinha 2 gráficos com umas barras iluminadas que ficavam do lado da torneira e mostrava quanta água uma pessoa havia usado em relação a outras da casa. Aqui a ideia era incentivar, através da pressão dos colegas, a fazer com que o pessoal conversasse sobre o consumo de água e, enfim, sua economia. O teste com protótipo em um pequeno número de casas de pessoas sugeriu que o método mais eficaz de persuasão era justamente esse, do gráfico de barras, e permitia fazer comparações rápidas entre o seu consumo e o consumo dos outros. A recompensa dos sininhos e da musiquinha tiveram um impacto menor, especialmente depois que deixavam de ser novidade. A Volkswagen patrocinou uma série de artefatos cotidianos que visava mudar o comportamento das pessoas para melhor, o The Fun Theory, ou teoria da diversão. 2 exemplos que viralizaram foram a escadaria do piano e uma espécie de lixeira externa. No primeiro, os degraus de uma escada eram transformados em teclas de piano e as pessoas acabavam usando mais a escadaria do que a escada rolante. E o segundo incentivava as pessoas a jogar o lixo efetivamente na lixeira e dava um efeito sonoro, como um poço sem fundo. Esse tipo de tecnologia realmente é mais eficiente para mudar o comportamento das pessoas do que os meios analógicos tradicionais. Um estudo de Thaler e Sustain, de 2008, indica que, na verdade, o comportamento muda em um nível subconsciente, sem necessariamente que as pessoas se apercebam disso. Um tema que me é muito caro são as mudanças ambientais.
Essa mesma preocupação levou vários pesquisadores de IHC a projetar e avaliar dispositivos sensores de energia que dão feedback em tempo real do consumo. A meta é encontrar maneiras de ajudar as pessoas a reduzir o consumo de energia. O objetivo principal é persuadir as pessoas a mudar os seus hábitos diários em relação às preocupações ambientais, como reduzir a sua própria pegada de carbono da sua escola, local de trabalho, da sua cidade, enfim, do seu grupo. 2 produtos bem conhecidos são o Power Aware Cord e o Watson. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você buscar mais informações sobre eles. O que se aprendeu com isso é que o feedback contínuo ou diário do consumo de energia fornece resultados de economia mais elevados do que o feedback mensal. Também as indicações mais anônimas, cuja função é atrair a atenção das pessoas, são mais eficazes do que aquela que coloca um dedo na cara do sujeito. Também tem a questão social. A pressão dos pares pode ser bem eficaz, como no experimento realizado por Schultz em 2007, onde a conta de energia era comparada com a média da conta de energia de seus vizinhos. Isso levou tanto aqueles que consumiam menos a aumentar o seu consumo, como os que consumiam muito a diminuir o seu consumo. Para remediar essa questão de quem consumia pouco acabar aumentando, o pesquisador começou a usar emoticons, né? Então, era o reforço positivo, era como se fosse aquela estrelinha no colégio. Bom, como atividade para esse vídeo, eu queria que você então procurasse por tecnologias persuasivas ou tecnologias de IHC sustentável e apresentasse para a gente na aula síncrona. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente fica por aqui. Ele ficou um pouco grande, então vai ter uma parte 2. Nessa segunda parte nós vamos falar sobre antropomorfismo, zoomorfismo e alguns frameworks para a gente estar utilizando e entendendo melhor essas questões da emoção com o projeto Interface. Um abraço e até o próximo vídeo.